Vamos então para a palavra dessa noite, abrindo as Escrituras em Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E lá vamos juntos no capítulo número 3. Todos encontraram? Vamos juntos então ao versículo 12. Só o versículo 12 por enquanto. Olha o apóstolo Paulo falando: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Diga amém? Vamos fazer nossa oração? Senhor, aí está a pequena porção da Tua palavra, revelada para a mensagem dessa noite. Que a Tua glória se manifeste, tanto na boca do pregador, no ouvinte dos ouvintes, e tudo ocorra segundo Teus planos. Que ninguém, Senhor, absolutamente ninguém, se distraia com setas malignas, a tal ponto de vir aqui e perder a viagem, sair daqui sem ser acrescido na sua vida algo tremendo a respeito da fé. Eu repreendo toda seta que o inimigo tenta enviar para tirar a atenção do seu povo, e peço que Teu Espírito, que é o único que pode testificar a mensagem, testifique, Senhor, assim como se testificou a revelação da palavra ao pregador, testifica no coração do ouvinte, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos juntos então, para a glória de Deus, entender o porquê fizemos essa oração e o porquê dessa mensagem. O tema dessa noite é em busca da perfeição. Por isso nós fizemos a leitura desse texto, porque o apóstolo Paulo está aqui humildemente reconhecendo que o ventinho tirou da página aqui, que ele garante que não recebeu ainda e nem obteve ainda a perfeição, mas ele está prosseguindo para aquilo que ele também foi conquistado. Ele foi conquistado para ser perfeito. Há um texto que fala assim na Bíblia, até peço desculpa, eu não anotei ele, mas eu sei que está na Bíblia, e diz assim: sede perfeitos, porque vosso Pai é perfeito. Eu sei que está em Salmo isso, não tenho exatamente certeza aonde, mas é um tema que Deus me trouxe ao coração quando me revelou até a mensagem. Sede perfeitos, porque perfeito é vosso Pai. Então, amados, o apóstolo Paulo fala: eu não conquistei nada ainda, eu não alcancei nada ainda. Não estou dizendo o que eu vou dizer para vocês, que eu estou conversando aqui, que eu estou expondo nessa carta, que eu já sou perfeito, mas eu estou prosseguindo para aquilo que eu fui conquistado, para a perfeição. Amém, amados? Então nós vamos seguir isso também, no nome de Jesus. Muitos pensam, assim como eu pensava lá no início da minha conversão, muitos pensam hoje ainda, que ao entrar numa igreja, principalmente os neófitos na fé, que vão encontrar só santos. Nossa, agora estou na igreja. Eu tinha essa impressão que todo mundo era santo, pregadores eram santos, que os irmãos da igreja tudo era santo, né? E que havia uma santidade incalculável dentro das igrejas. Que decepção quando você reconhece que isso não existe nas igrejas, porque nós somos apenas escolhidos e estamos num processo de transformação, e ainda somos, como a palavra diz que nós somos, pecadores. Aliás, se você ler com calma, estudar com calma em Romanos capítulo 3, vamos juntos lá, Romanos 3, não há diferença nenhuma do justo com o ímpio. Veja que em nome de Jesus, no capítulo 3 de Romanos, no versículo 9, olha a conclusão que o apóstolo Paulo chegou. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Ele já responde na bússola: não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos temos o que ele fala? Demonstrado. Olha aí. Então nós não são com palavras, com atos, com atitudes. Ele está dizendo assim: nós temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo da onde? Do pecado. Como está escrito no versículo 10: não há um justo sequer.
Não há justo, não há um sequer. Igreja, aí o versículo 23 fala: pois todos pecaram e carecem da glória de quem? De Deus. Aleluia. Igreja, você vê que o apóstolo Paulo humildemente reconhece isso. Mas antes, quando eu me converti, principalmente os neófitos, os novatos aí, devem ter esse sentimento, devem olhar para os pastores: nossa, que bênção. Sim, amados, respeite, é um homem de Deus, são servos de Deus, mas é igualzinho você, com as mesmas falhas ou até piores, pecados igual ou até piores que o seu. Então não se iluda, nós estamos há vários dias pregando a questão de conhecer aquele que nos chamou, exaltar aquele que nos chamou, que nos escolheu. Porque Deus tem falado forte no meu coração: filho, nos últimos tempos, muitos do meu povo que já estão me seguindo serão seduzidos e enganados por mensagens de prosperidade. Muitos serão seduzidos por mensagens de uma vida terrena, do gosto de uma vida terrena, e serão lançados, e muitos se retirarão de lugares que só pregam a salvação. Então, não deixe de pregar, não caia na tentação, o Espírito Santo falou, de você olhar, assim como saíam, largavam o meu filho pregando sozinho muitas vezes, porque não suportavam a mensagem, não será diferente com quem prega a verdade. Então, eu quero deixar isso claro. Nós estamos em espírito há vários cultos, não sei se você tem observado, já vários cultos, eu quero crer que já faz quase um mês, que Deus está falando muito forte. Por quê? Porque o Senhor falou, no final dos tempos, vão aparecer cada vez mais falsos profetas, homens que seduzem, que enganam, porque a carne é facilmente enganada, irmãos. Mas se você estiver em espírito, o próprio Espírito Santo não te deixa ser enganado. Amém, amém? Vamos continuar em nome de Jesus, então. Está bem claro para você, então, que esse sentimento, nós devemos cuidar dele. Não olhe para os homens de Deus, qualquer um que trabalha na obra, como homens diferentes. Eles são tão quanto você necessitados, carentes da glória de Deus. Precisamos orar sim um pelo outro. E nós vamos ver várias situações que Deus colocou no meu coração para trazer isso para a igreja. E você vai entender o porquê que esse curso de libertação vai tocar nesse tema. No nome de Jesus. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia lá no Velho Testamento, em 1 Samuel. Deixa aberto no livro de 1 Samuel, lá no capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 1. Aleluia, Jesus. Depois nós vamos conversar, depois nós vamos fazer leitura. Deixa já abertinho ali, já para a gente conversar. Olha, por causa desse engano que as pessoas têm, deixa aberto em 1 Samuel, capítulo 1. Por causa desse engano, porque é um engano isso, achar que todo mundo é santo, tudo é maravilhoso, que você nunca vai se decepcionar com alguém que você está do teu lado aí. Muito pelo contrário, não se iluda com isso, é um engano. E por causa desse engano, muitos até abandonam a fé. Muitos deixam de estar congregando, porque saibam por um motivo. Olha, eu descobri tal coisa do irmão. Olha, o irmão fez isso comigo. E não tenho mais condições de olhar para aquele irmão. Eu vou ter que sair. Aconteceu tal coisa, vou procurar algo melhor, um outro lugar. Não dá para ficar. E aí vai. O inimigo falou: opa, já sei como pegar essa pessoa. O primeiro passo do desviar do caminho do Senhor é a decepção com pessoas. Você está preso. O que você tem ouvido nesses 13 anos, quem é membro dessa comunidade, nunca você viu exaltado o nome da placa. Você tem certeza que você nunca ouviu esse servo de Deus se deixar exaltar. Porque o meu exemplo de cristianismo é do próprio Cristo, que Ele mesmo, sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, preferiu sim ser servo. Por isso que o Pai deu a Ele um nome que está sobre todos os nomes. Aliás, isso é bíblico, né, amados, que eu estou falando, né, amados? Então, o meu modelo de servo é Jesus. Então, no nome de Jesus, não se iluda, não entre nessa neura de que você vai encontrar um lugar perfeito, assim como o inimigo quer que você pense que há na terra.
Se a Bíblia diz que não há um justo sequer, que todos pecaram e carecem de Deus, se nós estamos aqui batendo forte que só o Senhor é Deus, que nós somos apenas escolhidos e estamos em meio de um processo, então não se iluda, ou então não se decepcione se amanhã ou depois alguém, ou até este, vos decepcionar, porque sempre está sendo dito aqui que todos pecaram e todos carecem de Deus. Amém ou amém? Então vamos ter o batismo domingo. Porque tem gente que aponta pessoas porque conhece a vida de um ou de outro. Ah, mas aquele não pode, aquele não pode. Quem é que pode, amados? Isso é a mesma hipocrisia que os judeus tinham quando Jesus pregava. É a mesma hipocrisia. Como é que o senhor está curando esse homem? Hoje é sábado. Já viu essa hipocrisia já? Jesus curava no sábado e alguém questionava ele porque ele estava curando no sábado, porque há um costume dos judeus de no sábado, depois de determinado horário de sexta para sábado, eles param tudo. Então Jesus ele falou: opa, peraí, se alguém aqui tem um animal e vê esse animal caído num buraco, morrendo, e porque é sábado você vai deixar ele morrer? Eles ficaram pensativos. Acaso uma vida tem menos valor do que um animal? Então é assim, Jesus está curando, está trabalhando. Então a mesma hipocrisia que os fariseus, os saduceus, os hipócritas do Sinédrio, que acabaram prendendo Jesus com apoio de Roma, a mesma hipocrisia está nos dias de hoje, com pessoas apontando o dedo e encontrando um defeito nos irmãos, e eles dizendo: esse não pode, esse não pode, esse não pode, esse não pode. Irmãos, nós temos que entender que quando Deus nos permite conhecer o defeito de alguém, é para que oremos por aquela vida. Aquela vida está precisando, está necessitada da tua oração. Amém ou amém? Vamos continuar então. Eu pedi que você fosse em Samuel, mas antes Deus me tocou de falar algumas coisas aqui. Porque hoje nós vamos entender, amado, que perfeito é só Deus. Diga comigo: perfeito é só Deus. Amém? Mas se alguém almeja a perfeição, deve seguir os passos do modelo que Deus enviou da perfeição. Quem é o modelo que Deus enviou? Jesus. Amém ou amém? Então, se alguém deseja ser perfeito, deve procurar seguir exatamente os passos daquele que era perfeito. E o perfeito disse: olha, quando baterem em tua face, vire a outra. Se te roubarem uma túnica, deixa que leve até o resto. Amém ou amém? Então, amados, Jesus ele é um modelo. Ele é um modelo da perfeição. E nós vamos aqui hoje aprender que nós devemos estar em busca da perfeição, que é o tema desta noite, no nome de Jesus. Mas para melhor entender essa questão da busca da perfeição, nós vamos ter que ver as imperfeições de homens na Bíblia. Ter a certeza de que o pastor está falando algo bíblico, de que servos, porque não pode ser. Eu vejo fulano de tal, o missionário, eu vejo o bispo, eu vejo o não sei quem, né? O Carlos, o pessoal coloca assim: não, aquele homem é santo, aquele homem, eu tenho certeza. Não é isso que o pastor está falando. Você vai se decepcionar. É que você não tem condições de conviver com essa pessoa. Se você conviver, você vai se decepcionar. Então, no nome de Jesus, eu tinha uma pessoa na minha mente que para mim era Deus no céu e ele na terra. Eu não vou citar, mas é um grande homem de Deus aí que tem mídia televisiva na sua igreja, tudo. E eu estive em Maringá num grande evento dele. E eu fui lá todo emocionado. Para mim era Deus chegando ali. Eu queria tocar naquele homem. Olha só. Eu queria tocar naquele homem, irmãos. Para mim ele era Deus. E eu vi ele fazer algo que me entristeceu. Ele fez algo que normalmente me entristeceu. Aí naquele momento eu pude ver que ele era um homem com defeitos. E um grande homem de Deus, da mídia televisiva. Hein? Eu até fui cooperador por muitos anos do seu ministério. E eu vi pessoalmente o que ele fez na minha frente, quando passou algo que me entristeceu muito. Ele desfez de uma pessoa. E aquilo me deixou muito triste, muito abatido. Mas eu não tinha esse conhecimento que eu tinha das Escrituras, que hoje eu tenho das Escrituras. Senão, se eu tivesse, aquilo não me bateria, eu oraria por ele. Mas para mim ele era um Deus na terra. Erro grande isso aí, de qualquer cristão. Não cai nessa neura
de achar que você está olhando ou vendo pessoas santas. Você está olhando e convivendo com pessoas que estão sendo, como você, transformados. E isso é de dia a dia e de glória em glória. Amém ou não amém? E nós vamos ver isso biblicamente. Vamos ver isso que ocorreu biblicamente. E você vai se surpreender com algumas situações aqui. Agora, quando você se decepcionar, não é para você sair e largar tudo e ir para outro lugar onde você pensa que é perfeito. O inimigo vai saber que você agora é fraco com as imperfeições dos outros e vai cada vez mostrar mais coisas imperfeitas. Vai fazer questão de te mostrar. E aí sabe o que vai ocorrer? Você vai desistir de buscar. O propósito de você estar aqui não é os homens, não é a placa, não é a religião. É porque você tem um chamado e a sua alma tem sede de Deus. Amém ou não? E aí então a palavra está sendo pregada pelo Espírito de Deus. Ele nos revela, ele nos traz aqui, ele nos usa porque quer usar. Mas o que eu quero dizer com isso é que é Ele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, vamos a algumas passagens em que vamos ver as imperfeições na vida de homens de Deus. Vamos começar primeiro, justamente onde eu pedi que você fosse ali, né? Em Samuel. Você vê ali que antes de Samuel, pode ficar aí. Nós lemos lá no apóstolo Paulo em Filipenses, há pouco, que ele reconhece aquilo escrito numa carta, num documento, que virou a Bíblia. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele escreve aquilo numa carta. Eu não sou perfeito, e nem já obtive a perfeição. Amém, querido? Então, ali já é um ponto, um servo que reconhece publicamente, escrito, declarado num documento que ele não é santo. Aliás, o apóstolo Paulo tem um momento na vida dele que ele, Senhor, eu não aguento mais esse espinho na carne. Ninguém sabe que espinho que é. Ele pede, Deus tira. Deus deixa ele com espinho. E Deus, de tanto ele pedido, Deus fala no coração dele, fala, Paulo, a minha graça te basta, né? Você está respirando? Me louve. É isso que é a graça te basta. A minha graça te basta. Está respirando? Então louve. Amém, amados? Eu pedi que você fosse Samuel, sabe por quê? Nós vamos agora numa passagem onde um outro servo de Deus deixa suas imperfeições muito claramente aqui. Nesse texto, inclusive o evangelista Arthur, ele pregou com uma das mensagens que ele trouxe na terça-feira, ele trouxe com a mensagem de 1 Samuel. E ele leu essa passagem. Ali Deus me inspirou, estava ali atrás ouvindo, e Deus me trouxe a inspiração da mensagem de hoje. E eu não anoto, não faço nada. Eu falei, Senhor, se for, eu vou acordar na sexta de manhãzinha, vou fazer minha oração, o Senhor vai trazer a minha memória. E não deu outra, eu já acordei cedinho, na minha consagração e jejum que eu estava fazendo, e Deus já me confirmou aquela palavra. Lembra daquela palavra? Jesus, Senhor, estou te lembrando, filho. Amém, Jesus. Então, ele leu uma passagem, e naquele momento Deus me inspirou. Só que você geralmente, quando lê essa passagem, é para pregar, ou o sentido é em cima daquilo que ele falou. Mas vocês vão ver que a mesma passagem, nós vamos levá-la para um caminho totalmente que nem eu imaginava que nós íamos parar nela. Justamente em cima desse tema, em busca da perfeição. 1 Samuel, está preparado para ler, amados? Vamos ler bastante versículos juntos agora, porque eu ia ler só uns 2 ou 3 versículos. Mas o Espírito Santo falou, tem muitas pessoas que nem conhecem a história. Então, na igreja, então leia para eles, mesmo que você leia todos esses versículos. Então preste bem atenção, fique atento, principalmente os que não conhecem. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim. Todos estão comigo na leitura? Tá? Cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufe, efraimita. É que a tradição bíblica é passar toda a descendência da pessoa, né? Tinha ele 2 mulheres, podia isso, né? Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Para quem não sabe quem é Eli, é um sacerdote do templo aonde Eucana ia com a sua família, com as 2 mulheres e seus filhos.
todo ano, uma tradição judaica, num período de festa, ir lá fazer ofertas, sacrifícios agradáveis a Deus no templo da capital, da onde ele regiava, da cidade grande de onde ele morava, que era Siló. Está entendendo, igreja? Então vamos lá. Este homem, já vamos versículo 4 agora. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, ou seja, uma mulher que não podia gerar filhos. E assim fazia ele de ano em ano, Eucana. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, no caso a Penina, pelo que chorava e não comia. Então a Ana sofria muito com a zombaria que a Penina fazia, porque ela zombava mesmo. Só eu dei filhos para ele. Ela zombava, escarnecia dela, né? Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Você vê que ele fez isso, uma declaração de amor para ela, né? Que ele amava muito ela. Ele tratava ela com muito carinho, mesmo ela não podendo ser mãe. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, no caso o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente, oh meu Deus, a palavra agora travou aqui, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quer entender o que é isso aí? Havia um costume, uma tradição em que aqueles que fossem consagrados a Deus, quer seja por um período X ou pela vida inteira, o período X é como se fosse um jejum. O nazireno tinha que se abster de algo. Então, todo aquele que consagrava algo para Deus era um nazireno. Esse nazireno, no caso, ela estava querendo transformar o filho dela num nazireno durante toda a vida, ou seja, ele consagrado ao filho, a Deus. O filho dela consagrado a Deus, e a abstinência seria de navalha, não cortar o cabelo dele. Essa foi a proposta que Ana fez a Deus. Então aqui, por isso que você viu a palavra aqui, não passará sobre a sua cabeça nenhuma navalha, né? Demorando-se ela no altar a orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, a observar o movimento dos seus lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia a voz. Por isso Eli a teve por embriagada, e disse-lhe então: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nenhum, nem bebida forte, porém venho derramar a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Belial era um deus pagão, né? Que não era Deus coisa nenhuma, né? Deus de outros povos pagãos. Então ela falou: não sou filha de Belial, não sou mundana, né? Pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi por seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Diga glórias a Deus.
Amados, nós poderíamos pregar sobre N situações que Deus fez aqui, como a maioria das pregações falam nessa passagem tão linda. Para quem não sabe quem é Ana, é a mãe desse que você está lendo o livro, do profeta Samuel. Então você percebeu que ela cumpriu o voto dela, e realmente o filho dela foi criado. Foi só desmamar, e que ela não só gerou Samuel. Deus deu a ela o filho varão que ela pediu. Depois que ela parou de amamentar ele, ela foi lá e cumpriu o voto dela, tornou o filho dela um nazireno, entregou diante do altar, e olha, está aqui, esse meu filho está sendo criado aqui dentro do templo. Então ela deu a única coisa que ela tinha, que ela tanto pediu, ela deixou lá para o sacerdote Eli. E para quem não sabe, Samuel foi criado pelo profeta Eli, pelo sacerdote Eli. Amém? Então é esse sacerdote que mais na frente, esse menino que ainda não cresceu, lá para os seus 12, 13 anos está dormindo, Deus chama ele 3 vezes, né? Samuel, Samuel, Samuel. Eu sei que você já conhece essa história. E o sacerdote que está no outro quarto, que o menino fala: Senhor, que tu me chamasse? Ele falou: não, Samuel, volta a dormir, está sonhando. Mais outra vez: Samuel, Senhor. Ele pensou: Eli está me chamando. Filho, volta a dormir, não estou chamando. O profeta, o sacerdote Eli. Na terceira, você sabe, o Eli se toca: opa, Deus está querendo falar com ele. Filho, se te chamares de novo, você fala, diga: eis-me aqui, Senhor. Deus quer falar contigo. O meio inteiro. É lindo essa passagem. Então esse menino, Samuel, depois se tornou um grande profeta, Samuel, que ele é considerado um dos grandes profetas de Deus. Foi ele que ungiu a Davi como rei, enfim. O grande Samuel é filho dessa mulher aí. E o sacerdote Eli foi de dedo nela e chamou ela de bêbada. Agora imagine você, está entendendo onde Deus quer levar a mensagem? Percebeu agora? Imagine você agora, traz isso para o século 21. Um pastor, alguém chega em você, dá de dedo na frente de todo mundo e te corrige numa situação que você é totalmente inocente. Sabe o que acontece no meio do crente hoje? Ele dá de dedo no pastor e sai falando do pastor para todo mundo. Isso é cristianismo, igreja? Isso é cristianismo, igreja? Sim ou não? Não é cristianismo. A igreja compreendeu onde Deus está querendo chegar? O sacerdote ali foi um homem perfeito aí? Não, muito pelo contrário. Esse homem sequer orou a Deus para saber o que estava acontecendo com aquela mulher. Ele já foi de dedo nela, falou: o senhor está bêbado dentro da igreja, o senhor tem vergonha dentro do templo, bêbado desse jeito, essa hora da manhã? Para quem não sabe, isso era 9 horas da manhã, mais ou menos. E ela fala assim: essas horas da manhã eu não estou bêbada porque eu não bebi nada, nem coloco isso na minha boca, eu estou com a alma atribulada. E essa mulher, amados, em vez de sair brava, virar as costas, você nem saberia da história dela, como tantos fazem aí, e talvez o nome não estará escrito no livro da vida daquele dia. Está compreendendo, igreja? Você sabe a história de Ana, e ela tem um filho chamado Samuel, que você sabe, porque ela foi uma mulher sábia, que mesmo recebendo de dedo de um sacerdote, ela baixou a cabeça, respeitando a posição daquele homem, respeitando, mesmo ele estando errado. Ela ainda faz um voto e não vira as costas para si. Tá bom. Ela não foi só boazinha para se fazer de boazinha. Ela não saiu depois: aí eu não piso mais. Que tem pessoa até que não vai discutir com o pastor, ou com qualquer outro sacerdote, ou qualquer outro líder. Ele até na frente fica tudo bem, sai, mas quando sai, fala: não volto mais nesse lugar. Concorda com isso, amado? Isso é cristianismo? Não é. Essa mulher não, ela teve exatamente a sabedoria de, além de não questioná-lo, falar com voz e mansidão, se humilhar perante a ele, ela ainda traz o que ela mais amava, o que ela mais pedia para Deus, para ele criar. Meu Deus do céu, hein? Entrega dentro dos templos o filho dela para ele criar. A igreja está compreendendo agora? Então, em busca da perfeição é o tema dessa noite. Sedes perfeito, porque perfeito é o vosso Pai. E essa mulher só recebeu a grande bênção porque ela foi perfeita na decisão. A decisão que ela tomou foi perfeita. Ela se humilhou. Vamos a um texto bíblico. Vá comigo, por favor, em nome de Jesus, lá em Lucas 18. Veja o que Deus faz, amado. Uma mensagem dessa eu nunca imaginei
que o Senhor tomaria um caminho desse, uma mensagem que eu já li 300 vezes. E Deus me traz uma mensagem dentro de uma mensagem que foi pregada desse texto por tantas vezes, para mostrar uma falha do sacerdote. Que coisa, amados. Dentro de um tema desse eu nunca imaginava. E tem pessoas que acham que já leu essa passagem, não precisa mais ler ela. Eu já conheço a Bíblia, eu já li ela 5 vezes, 10 vezes. Leia 100, leia 1000, e Deus vai falar com você todas as vezes de forma diferente, nas 1000 vezes. Porque ele é um livro fechado para pessoas do mundo, mas aberto, com códigos de Deus e revelações ocultas, que está aí, que é Deus que traz. Amém ou amém? Então, igreja, Lucas 18 diz assim, versículo 14, a parte B, diz assim, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Deus exaltou Ana e muito. Para quem não sabe, ela teve muitos outros filhos depois, viu? Só para quem não sabe, estuda a história lá, você vê que Deus Samuel foi o primeiro filho dela só. Deus escancarou a madre dela, falou, agora você pode ser mãe de quantos você quiser. Aleluia, Jesus. Igreja, é isso, esse é o ponto. Será que nós temos paciência de esperarmos sermos transformados para termos aquilo que nós fomos chamados, que é a perfeição? Medite nisso, amados, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Eu quero ir a um outro exemplo de imperfeição. Eu peço que você volte ao 1 Samuel e vamos lá juntos no livro, no capítulo 18. 1 Samuel, no capítulo 18. Agora vamos para a passagem em que o rei Saul, eu quero crer que vocês sabem quem é o rei Saul, né? Primeiro rei de Israel. Primeiro rei de Israel, que Deus permitiu que fosse ungido. Ele foi separado, ele foi consagrado para ser rei de Israel. E enquanto ele ouviu a voz dos profetas, no caso de Samuel, que aí Samuel ungiu ao rei Saul, o primeiro rei, depois ungiu Davi também, por ordem de Deus. Então, enquanto ele ouvia a voz do profeta, enquanto ele obedecia, foi uma bênção Saul, só obteve vitória. Mas o inimigo sabia que Saul tinha um defeito grande. Ele não suportava de forma alguma estar em segundo plano. Ele tinha que estar sempre em evidência. A soberba subiu ao coração de Saul, foi uma seta que o diabo lançou, e ele se sentiu. E quando viu-se ameaçado por um rapaz, que é Davi, que Davi, você sabe, menino, venceu Golias. Depois foi nomeado, casou-se com a filha de Saul, porque Saul disse, quem vencer esse gigante, eu vou dar por esposa a minha filha, será meu genro, será participante do meu reino. E não havia um homem em Israel que tivesse coragem de enfrentar o gigante Golias. Aquele homem matava milhares, ele sozinho matava 1.500 homens, sozinho numa guerra. E ele queria uma luta de igual para igual. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, se tiver um homem que me enfrente, filisteus, nós vamos ser submissos a Israel. Agora, se tiver um homem nessa nação aí, nós vamos dominar a sua nação. Esse é o desafio. E ficou lá, e não aparecia ninguém ia. E ele ficou lá esperando, não tem homem nessa nação não. E aí ficou ninguém se... E aí o Saul pegou e disse, olha, tem que aparecer alguém. Se aqui em Israel tiver um que queira enfrentar Saul, o gigante Golias, eu daria minha filha Milca, né? Micai. E aí o que acontece? Aquele menino nem não sabia desse voto. Simplesmente ele foi lá, porque ele começou a ver a loucura que era o povo de Israel não enfrentar aquele gigante. Ele começou, gente, como é que vocês não enfrentam esse gigante? Vai deixar esse homem falar essas afrontas do nosso Deus, do nosso povo? Ele vai lá e pede, Senhor, deixa que eu enfrente então. Menino, você é um rapaz, como é que você vai enfrentar esse gigante? Ou ele vai vir diante de mim com tudo que ele tem lá, eu vou contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso. E esse menino vai e enfrenta um Golias, você conhece a história. E se torna então depois genro de Saul, desse rei ungido, e se torna mais tarde então um dos comandantes, como fosse um príncipe, em amizade com Jonatas, ele filho de Saul, se torna ali um dos principais dos exércitos de Saul, de Israel. E esse homem então, numa certa vinda de uma batalha, que eles foram
tanto Saul quanto Jonatas, o que adotou Davi como irmão, numa guerra lá contra os filisteus, voltavam lá na frente de uma guerra, que eu não estou contando, já resumi a história aqui, né? Se for ler tudo isso, então fica 2 horas. Eles voltando, o que acontece? O povo de Israel vê eles voltando com os despojos da vitória, começam dançarinas a dançar na frente de Saul, e olha o que elas falam justamente em nome de Jesus, no capítulo 18, versículo 6 em diante. Após a vitória lá: sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ai, Jesus amado, o diabo, olha a seta que o inimigo lançou. Saul, para você ter ideia, amava Davi como um filho. Ali já tinha um relacionamento de anos. Aí já era um homem formado, aquele menino deixou de ser menino, já era um homem. Saul já tinha adotado ele no coração como um filho. Davi então nem se fala, era apaixonado, tinha um amor de paixão por Saul, considerava o seu pai, e além de ser o rei da nação, ele tinha uma admiração por Saul enorme, respeito de rei, e respeito de sogro, e respeito de pai. Está compreendendo, igreja? Está aqui comigo? Amém? Você vai entender, porque a mensagem de hoje é em busca da perfeição. Você tem que compreender os mistérios da palavra. E esse homem então agora está diante de uma situação nova. Ele é rei, tem a soberba no seu coração, e as mulheres falam: Saul derrotou milhares, mas Davi derrotou quantos? 10 milhares. Ele então, veja o que Saul fez, versículo 8: então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhes desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Olha só, já tem tudo, daqui a pouco vai querer meu reino também. Daquele dia em diante, versículo 9, Saul não viu mais Davi com bons olhos. O que aconteceu aí? O ciúmes entrou. A seta do ciúme entrou no coração de Saul, e este passou a perseguir Davi dia e noite e dia. Foi terrível a vida de Davi, amados. Então, amados, no nome de Jesus Cristo, eu quero que os irmãos vão comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 24, por favor. Porque eu quero que você entenda, amados, que esse é o momento em que Davi agora está tendo uma oportunidade. Se você não soube essa história, procure saber. Davi foi perseguido de forma totalmente injusta. Que a perseguição de Davi começou porque Jonatas escutou uma conversa de Saul. O filho de Saul escutou, ouvindo assim, que Saul planejara matar Davi, por causa do ciúme. Ele correu no Davi e falou: meu irmão, meu pai quer acabar com a tua vida, suba daqui, sai daqui antes que ele acabe com a tua vida, que ele vai dar um jeito de matar. Então Davi, fugiu, levou consigo um exército com ele. Está compreendendo, igreja? Alguns foram com Davi, alguns da braço direito de Davi seguiram com ele. E aí a perseguição foi terrível, e Saul inventou que eles eram traidores, e é com o exército atrás deles. E essa situação, vamos parar aqui agora, amados, rapidamente, é a passagem que 2 vezes Davi tem a oportunidade de ter a cabeça de Saul nas mãos. Vamos ver o que acontece então? Capítulo 24, versículo 4 diz assim: então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e faz-lhes o que bem lhe parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. O que acontecia aqui? Eles já estavam fugindo. Davi e o exército que fugiu com ele, alguns homens, não o exército, alguns homens de confiança, já estavam acostumados nas montanhas, e sendo ele um homem de guerra. Já Saul é rei, e não estava ali muito apropriado o ambiente para ele. Eles tinham dificuldades de andar nos montes, então eles estavam cansados de dormir numa montanha. O que aconteceu aqui? Davi, junto com aqueles homens de confiança, à noite foram lá e olha, tudo em silêncio,
dizendo: olha o homem, é só você matar ele, acabou. Matou ele, acabou. E Deus está te entregando nas mãos, Davi. Pega ele, mata ele de uma vez. Olha o que Deus está fazendo, está entregando nas tuas mãos. O homem não acorda, dormiu, está apagado. Davi então pega, corta a orla dele, e no outro dia vai lá e levanta e vê a orla na mão, e ele se arrepende do que fez. Veja em nome de Jesus, por favor, ali o versículo, deixa eu ver onde Deus mandou aí, para mim poder antecipar aqui. Versículo de número 5 diz assim: sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater no coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Saul estava dormindo quando ele fez isso. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Olha, chamando Saul de meu Senhor, hein? Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois que ele é um ungido do Senhor. Amados, versículo de número, a sequência desse mesmo. Com estas palavras Davi conteve os seus homens, sétimo, e não lhes permitiu que levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna, gritando a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe referência com o rosto em terra. Olha só, amados. Ele se escondeu, esperou ele sair da caverna, lá do monte, gritou: nós estávamos aqui, ó, a noite toda em vigilância de vocês, a orla do Senhor aqui, ó. Se eu quisesse, podia ter matado o Senhor. Eu não fiz isso. Então, amados, o que eu quero dizer isso com isso? Vamos agora no capítulo 26, que a segunda oportunidade que Davi tem é no capítulo 26, e no versículo 8, 9 e 11. Outra oportunidade. Então disse Abisai a Davi, um dos homens de confiança de Davi: essa é uma segunda oportunidade. Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe, não será preciso segundo. Olha que coisa, hein? O diabo oferecendo aí, viu? Faça tal coisa, faça tal coisa. Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Lá no versículo 11: o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a tua lança, que está à sua cabeceira, e a bilha d'água, e vamos-nos. Davi saiu de novo. Irmãos, Davi nunca deixou de respeitar e nem de amar a Saul, mesmo com toda a imperfeição de Saul. Ele amou ao rei Saul exatamente como um filho. Eu quero que você vá lá em 2 Samuel. Nós estamos falando de imperfeições e de perfeições, né? Lá no 2 Samuel, capítulo de número 1. Eu quero que você veja que Saul morre. E ao morrer então Saul, alguém vai e fala: eu matei Saul. Fique feliz, rei, acabou sua perseguição. Agora Davi, volte para tomar posse do que é direito teu. Aquele homem já acabou. Eu matei ele, matei o filho dele, acabei com tudo, achando que ia ganhar mérito de Davi, né? Olha o que Davi fala para esse que matou o rei Saul. Versículo 11, todos encontraram? 2 Samuel capítulo 1, versículo 11. Diz assim, aliás, vamos no versículo de número, versículo 11 mesmo. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, quando ouviu aquele cara falar isso, né? Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Versículo de número 13. Então perguntou Davi ao moço portador das notícias: da onde és tu? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Disse então Davi: como não temestes estender a mão para matares um ungido do Senhor? Meu Deus do céu. Amados, eu quero que você entenda que nesse momento Davi chora, pranteia, jejua e se revolta contra aquele que matou o seu perseguidor. Porque se você ler a primeira passagem lá de 1 Samuel, não vá lá, ele fala: deixa que Deus faz justiça. Quando os seus servos falaram assim: mas é injusto o que ele está fazendo com o Senhor, Davi, é errado. Ele fala: se ele estiver errado, Deus fará justiça, não eu. Igreja, aí está um homem que você pode dizer assim: então é perfeito Davi. Davi é um homem perfeito? Eu te respondo: não. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que ele fez muita coisa errada, muitas e não poucas, coisas até abomináveis. Então realmente a prova bíblica é essa: não há perfeição na terra.
Nós estamos em busca dela. Mas o que o apóstolo Paulo falou, eu não estou perfeito, não consegui atingir ainda, nem obtive ela, mas eu estou em busca dela. Como é que eu faço isso? Olhando para o alvo, olhando para aquele que me chamou. Amém, igreja? Eu não sei se a igreja está compreendendo a grandeza dessa mensagem, mas é uma mensagem que vai te colocar numa posição de cristão, amado. Você vai se deparar com muitas situações em que você vai se achar injustiçado. Aí você vai meditar e lembrar se a sua injustiça foi menor do que Davi. E você tem que parar e pensar se você é tão perfeito quanto você pensa que é. E não é. Por isso que o Senhor fala na nova aliança: antes de você tirar o cisquinho do olho do teu irmão, tira a trava do teu. Por isso que ele fala: olha, todos carecem de mim, todos pecaram. Então aquele que se julga santo, se santifique mesmo. Agora ele garante que nós estamos sendo transformados, e essa transformação vai acontecer de glória em glória. Amém, amados? Qual que é a conclusão disso tudo, amados? O que está escrito em Romanos 3, que nós lemos lá: não há sequer um justo na terra, todos pecaram e todos carecem de quem? De Deus. O culto da libertação de hoje é para aqueles que não conseguem perdoar, para aqueles que se acham injustiçados e julgam que estão acima da perfeição. Porque não perdoar é dizer que está acima do conhecimento de Deus. Não agir segundo as Escrituras é achar que está acima do que é perfeito. E aí Deus então vai ter que ceder, uma hora ou outra, a acusação do inimigo, do promotor, que está dia e noite levando diante de Deus a sua causa, a sua imperfeição, a minha e a tua. A igreja compreendeu? Então, uma hora ou outra, as contas vão ter que ser acertadas. Então eu peço em nome de Jesus, fique com Deus, ande com Ele e busque a perfeição com Ele. Porque a pergunta que não quer se calar é: então eu quero ser perfeito, eu quero alcançar, mas como que eu alcanço a perfeição? Deixa Deus, responde para o irmão ao teu lado, deixa Deus te dirigir, deixa Deus agir em seu coração. Amém? Não se esqueça que Jesus está fazendo assim, todo dia está batendo a porta do teu coração. Aquele que abrir, ele entra. Amém? Se você fecha, não deixa ele entrar, ele não pode fazer nada. Filipenses capítulo 3 são os conselhos finais. Se alguém realmente quer seguir os conselhos da palavra, medite agora comigo em Filipenses, depois Colossenses e 1 Coríntios, para nós encerrarmos. Filipenses, de novo, capítulo 3, aonde nós abrimos essa mensagem. Lá no versículo 17 diz assim agora, nós lemos em outros versículos, né, o 12 até o 16. Agora vamos continuar do 17. Filipenses 3, 17. Irmãos, sedes imitadores meus. Aqui é o apóstolo Paulo falando, né? E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Amém, igreja? Vá, por favor, em nome de Jesus. Vamos continuar a leitura aí. Pois muitos que andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, olha aqui, ó, o apóstolo Paulo fala, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, pois o Deus deles é o próprio ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Nossa pátria está nos céus, de onde também nós aguardamos a vinda do Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação hoje, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, capítulo 4, versículo 1, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes em quem? No Senhor. Diga glórias a Deus. Volte à carta de Colossenses agora, não, vá à frente, perdão. Colossenses no capítulo de número 3. São os conselhos finais de Deus para essa mensagem. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Você quer buscar a perfeição?
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então está aí, ó, o conselho de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-os mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém, igreja? Continuando o versículo 14: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Como é que eu chego então? Como é que eu chego então à perfeição? Através do amor. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. E eu peço que você se coloque em pé. Como é que eu chego então à perfeição, amados? Através do amor. 1 Coríntios 13, versículo 4 diz: o amor é paciente, é benigno. O amor não se arde em quê? Em ciúmes. Não se ufana. Se ufana significa vangloriar-se. Não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura seus próprios interesses. Não se exaspera, que é irrita-se. Não se ressente de mal algum. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra sim com a verdade. Aliás, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Só até aí, só que eu quero que você faça comigo a seguinte oração: Senhor, eis-me aqui. Acabei de ouvir tua palavra e eu quero estar cada dia mais em busca da perfeição. Arranca de mim, Senhor, tudo que não pertence ao Senhor, e coloca em mim, Senhor, o que preciso, necessito para alcançar aquilo pelo qual eu já fui alcançado. Diga amém? Aplauda Jesus Cristo. Alguém estiver nos ouvindo na internet. Irmão amado, você que está na internet, seguindo o nosso blog, e deparou-se com esse vídeo, a mensagem de hoje foi poderosa, foi em busca da perfeição, como tem sido todas as mensagens que Deus tem revelado nesse ministério. Mas se você sentiu no coração o desejo de iniciar uma campanha com o Senhor, de libertação para a sua vida, ou para a vida de alguém, nós temos uma folha, que ela foi revelada pelo Espírito Santo. Ela deve ser preenchida na decência e na ordem, como Deus nos ensinou a preenchê-la, e deve ser guardada e semanalmente trazida aqui quem vem aqui, ou quem ouve aí, quem está na internet, semanalmente está ouvindo a mensagem, como você ouviu, e consagrando a tua campanha, com toda a reverência, 7 semanas ouvindo a mensagem. Se você quer que essa seja a primeira vez, você pode considerá-la, se você ouviu toda a mensagem em reverência. Assim como quem vai daqui a pouco colocar-se em pé, se também aqui na igreja sentir que hoje eu me considero como ouvi a palavra, eu quero que seja o primeiro dia da minha campanha, pode considerar, falta mais 6. Então você também pode considerar. Mas você não tem a folha. Como é que eu vou ter essa folha? Então agora você vai acompanhar, vai ler o e-mail que vai passar aí no seu vídeo. Há 2 endereços de e-mail onde você pode solicitar a folha. Nós vamos enviar para você via online. Você imprime ela, preencha e acompanha conosco semanalmente no dia que você escolher, mas uma vez por semana, consagre a Deus, ouvindo a mensagem e fazendo a campanha, e Deus te honrará no nome de Jesus. Quem é que pegou, coloque-se em pé. E se você que está na internet quer começar hoje, coloque-se em pé também. E vamos falar com Deus a respeito da sua campanha e da sua campanha no nome de Jesus. Você que vai iniciar a campanha, entre na presença do Senhor e diga com Ele. Enquanto eu falo ao microfone, conte a Ele os motivos de você estar entrando nessa campanha. Fale com Ele em oração, em espírito, enquanto o pastor fala ao microfone, porque eu não posso orar a sua causa. É você que pode, é o único que sabe, e Deus que sabe as suas necessidades. Então fale com Ele agora, nesse momento,
Aproveite o que o pastor está falando para falar com Deus o motivo pelo qual você inicia essa campanha. Mas entre com toda a reverência, entra mesmo na presença de Deus e agora deixa Deus encontrar em você um coração contrito, quebrantado, desejoso de realmente receber essa vitória em o nome de Jesus. Deixa Deus te encontrar assim agora, no nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero crer que já deve ter dado tempo. Se não deu, depois você completa a oração. Mas diga agora na oração coletiva. Fale todos juntos ao mesmo tempo, inclusive você que está na internet. Repita essas palavras. Diga: Senhor, eu entro em tua presença e apresento a minha campanha, a qual eu já esclareci através da minha oração os motivos. E eu sei que o Senhor é o único que pode me dar essa vitória. Por isso eu coloquei diante do teu altar. Eu estou em espírito e em verdade em tua presença, declarando que ao receber a vitória, eu estarei dando testemunho da tua glória sobre ela, e o teu nome glorificado através de Jesus Cristo. Eu creio, Senhor, que tudo o Senhor pode, e eu creio que saio esta noite, saio hoje abençoado, revestido da tua glória e com a minha vitória nas mãos, em o nome de Jesus. Diga amém. Eu concordo com você e declaro que o inferno tremeu agora pela tua fé, em nome de Jesus. Amém? Então, deixa Deus agir. E agindo Deus, ninguém vai impedir. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Amém? Então você pode guardar essa campanha, preencha agora em casa, você também preenche, e 6 semanas a mais, ou se você quer começar na próxima semana, você então, no nome de Jesus, esteja com ela já preenchida para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? Agora, os que estão do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé, que eu quero orar por sua causa também, no nome de Jesus. Se alguém está na internet também, já está fazendo alguns dias, já não é o primeiro, já é o 2º, 3º, 4º, 5º, ou até está terminando, você também se coloca em pé, que eu quero orar pela sua causa. Agora não precisa fazer oração individual, vamos fazer a coletiva, porque a primeira é aquela que você está apresentando, essa é aquela que você está agradecendo, em nome de Jesus. Senhor Deus, repita comigo: Senhor Deus, eis-me aqui, cumprindo os meus votos, pois eu declarei lá no primeiro dia, que eu estaria firme, vindo para ouvir tua palavra, e crendo que o Senhor estaria agindo, como o Senhor está. Eu já tomei posse, Senhor, agora eu estou aqui, Senhor, declarando publicamente aquilo que eu sou, pela minha fé em Cristo Jesus, o teu Filho. Sou vencedor, e darei testemunho sim, desta minha vitória, porque eu sei a quem sirvo, só o Senhor é Deus, e eu te agradeço em nome de Jesus. Diga amém. Que caiam um por terra os inimigos que tentavam contra esta tua campanha. Um a um cairá por terra, porque o Senhor dos Exércitos se levantou do trono a favor da tua causa. Se você tomou posse, diga amém. Então que assim seja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Podemos assentar-se. Coloca depois no vaso de oração, você que terminou a campanha, nós vamos continuar intercedendo pela sua causa, tem um vaso de oração para isso, em nome de Jesus. Você fique em espírito e confia no Senhor. Você que está em casa, se terminou ela, você não tem como colocar em algum lugar como esses irmãos da igreja. Então eu peço que você entre em contato comigo, no e-mail eu te informarei como você deve proceder com essa campanha ao terminá-la, em nome de Jesus. Amém? Quem está feliz com Jesus, dê a ele uma linda salva de palmas. Aleluia, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém, Jesus.